Queria que você recebesse o Luciano com um aplauso, dando graças ao Senhor. Pode sentar já no seu lugar. Boa noite, gente. Glória a Deus. Eu queria falar umas coisinhas antes de compartilhar a palavra. E a primeira delas, para variar, é te encorajar a ler mais. Um livro que me abençoa demais. Eu li ele há mais ou menos um ano, quando chegou aqui no Brasil. E, inclusive, eu dediquei uma página no final desse nosso livro, O Impacto da Santidade, só para recomendar esse aqui. É o livro do John Bevere, é um dos autores que eu mais gosto. E ele escreveu esse livro, Kryptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força. Ele pega aí essa ideia tão conhecida aí das últimas gerações, né, que é o super-homem. Alguns de nós somos só da época do quadrinho, outros já são a geração cinema. Mas ele traça um paralelo interessante entre o crente e a ficção do super-homem. Desculpa se você não sabia que era ficção, tá? Mas nem ele, nem Papai Noel são de verdade. E ele diz, super-homem não é desse mundo, nós também não somos. Ele tem superpoderes, nós também temos. Ele luta contra o mal para estabelecer o bem e a nossa missão não é muito diferente da dele. Mas existe algo que tem o poder de neutralizar a força dele e deixá-lo vulnerável, que é a kryptonita. Ele apresenta a ideia de que nós também temos uma versão espiritual da kryptonita, que é o pecado. Os primeiros 7 dos 28 capítulos do livro, ele dedica só a trabalhar a visão corporativa. Porque nós estamos vivendo uma época de muito individualismo, né? E tem muito pastor já com aquela mentalidade, fulano quer pecar, o problema é dele. O problema é que isso não é bem verdade. Quando o Acã peca, o problema não é só do Acã, é de todos nós, porque nós somos um corpo. E quando nós não entendemos a visão corporativa, né, nós começamos a negligenciar não só o ensino, a correção, a disciplina, vários desdobramentos vão acontecer e vão acabar nos roubando daquilo que Deus queria fazer e manifestar. Acredito, né, todo cristão, na minha opinião, deveria ler esse livro, mas todo pastor e líder, né, eu acho que tinha que assim, estudar, comer, mastigar, e eu quero te encorajar. A gente tem um tanto de livro à disposição, sendo vendido, né, bem abaixo aí do preço de tabela. Antes de eu falar dos outros 2 livros, eu queria só citar rapidinho para você, em Romanos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo diz, nos versículos 3 e 4, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso eu lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eu gosto dessa particularidade que a gente consegue enxergar em Paulo, nas entrelinhas de uma conversa bem informal do final de uma epístola, onde, embora a preocupação não seja mais só continuar doutrinando, ele também está nos ensinando um princípio importantíssimo chamado gratidão. Né? Ele reconhece o que esses dois tinham feito por ele. Né? E eu estou aqui no meio de pessoas que me conhecem, com quem eu relaciono há tanto tempo, que obviamente eu precisaria de muito mais tempo, mas eu queria agradecer algumas pessoas. A primeira delas, o Harold. Onde que está o Harold agora? Que ele tem mudado de lugar. Harold, depois do meu pai, foi assim, o discipulador e a maior influência que eu tive na minha vida, e eu vou ser sempre grato a você, meu amigo. Estava vendo o Luizinho, menino, está aqui, Luiz também, nós chegamos a morar junto quando solteiros, irmão, pensa num cara que preparou o outro para o casamento, foi nós dois. A gente aprendeu a lidar com conflitos antes do casamento e eu vou ser sempre grato a você também, irmão. Mas eu estava pensando, né, que eu tenho aqui o time dos 3 pastores que estavam presentes no dia da minha ordenação e também do Harold e do Luiz, que é o pastor Miguel Piper, Thomas Wilkins, não, eu preciso falar, Michael Dewayne Piper, que a maioria nem sabe do seu Dewayne no meio. E pastor Francisco, cadê o Chicão? Frank. A gente chamava ele de Pai Chico, mas ficou com cara de Pai de Santo, a gente resolveu internacionalizar e deixar de gringo. Esses 3 homens tiveram a coragem
que eu não sei se eu teria hoje. Eu não sei se hoje eu teria ordenado eu mesmo ao ministério lá atrás, né? E eles tiveram uma percepção profética, acreditaram em algo que Deus mostrou, né? A cada um de vocês. Eu quero assim registrar minha gratidão, meu carinho. Eu tenho muitos amigos aqui que me abençoaram ao longo da caminhada. Um dia desse, eu estava comentando alguma coisa do MFI com alguém que não conhecia a estrutura, e eu lembro que esse cara me fez uma pergunta, né? Estava falando de algum compromisso que eu não poderia atender, porque eu precisava estar na reunião, e era um desses eventos que eu não ia pregar. Ele falou, você vai pregar? Eu falei, não, vou lá sentar, né? Mas ele falou para mim, falou, cara, você está o tempo todo em tanta reunião de liderança, você tem que estar lá. Eu falei, eu preciso estar lá, eu quero estar lá, né? Ele falou, você não vai nem ministrar? Eu falei, mas eu vou ser ministrado, e eu tenho muita gente que eu conheço. Esse camarada, demonstrando assim uma pobreza de mente, de raciocínio, falou, cara, seu ministério hoje está acima de um negócio desse. Falei, esse que é o seu engano. Falei, a maior parte das pessoas que me acompanham desde os meus 18 anos, que já botaram o dedo na minha cara, que já me corrigiram, estão ali. Gente para quem eu vou ser grato para o resto da vida, né? Alguns a gente pode entregar. Um dia sentei na sala do Davi, lá em Londrina, falei, Davi, eu queria que um dia você me falasse tudo o que você já teve vontade de falar e nunca teve coragem. Ele olhou para mim e falou, você vai se defender? Eu falei, assim já? Vai começar agora? É ótimo ter pessoas que se importam com você. É ótimo ter gente que chama a sua atenção. E mesmo se estiver equivocado sobre qualquer informação, e ainda te permite esclarecer, ele pelo menos mostra que se importa e não vira as costas. Gente, relacionamento é coisa importante. Eu quero a cada um desses muitos amigos que já chamou minha atenção, mesmo quando eu não dei motivo. Apesar de, na maior parte das vezes, ter dado, eu quero dizer meu muito obrigado a cada um de vocês. Mas tem também, né, várias das equipes das nossas igrejas aqui, mas de uma forma especial, né, o pessoal em Curitiba, que trabalha de forma que eu acabo levando muito mais crédito do que eles. A maioria está nessa mesa. E a cada um de vocês, meu muito obrigado também. Vou fazer coraçãozinho para vocês todos. Aliás, agora no mês de dezembro, nós estamos finalizando uma transição que começou há 7 anos atrás, ficou formal há quase 4 anos atrás o processo, desde que eu vim a Curitiba. Me lembro de um dia que o pastor Miguel me disse, se você tiver que escolher entre a igreja e o ministério itinerante, pelo amor de Deus, não sacrifique o que Deus te deu para o corpo. Eu falei, eu não vou sacrificar, eu te prometo. Eu entendo que ainda não é a hora de eu estar fazendo só o que eu faço para fora, eu ainda preciso aprender muita coisa do lado de dentro. E há 13 anos atrás, quase fevereiro próximo, vai fazer 14, me mudei para Curitiba. Essa é a terceira igreja que eu estou envolvido na implantação. Primeiro foi Guarapuava, depois Irati, depois aqui. E em dezembro agora eu estou completando 25 anos de ministério pastoral, né? Pensa numa coisa que eu não queria ter feito na vida, era ser pastor de igreja local. E quando Deus me chamou ao pastorado, pensei, vou ficar 1 ou 2 anos, só para pegar uma experiência. E depois de 25 anos a gente pensa, precisa ainda de muita experiência. Mas eu estou vivendo uma transição onde Deus tem falado conosco de uma maneira muito clara. Desses quase 14 anos atrás, quando vim para cá, Deus me deu a direção de trabalhar essa questão de levantar uma liderança local forte, que estivesse cobrindo cada vez mais a igreja à medida que meu ministério para o lado de fora crescesse. E em 2011, há 7 anos atrás, né, eu estava até então seguindo um plano que me parecia racionalmente ser a melhor coisa, né? Tinha alguém na equipe que era o mais maduro dos demais, em termos de bagagem, tempo de caminhada, experiência, conhecimento bíblico, e estava fazendo de tudo para prepará-lo para ocupar esse lugar. Um dia eu estava dentro de casa e ouvi uma voz audível. Poucas vezes eu tive essa experiência de uma voz nítida e clara. Alguém falou, a voz era exterior, era interna. Eu falei, eu não sei, eu ouvi a voz e ela foi clara. A voz dizia, o homem da sua sucessão não é fulano de tal, com quem a gente vinha trabalhando. O homem da sua sucessão é o Marciano, e não foi à toa que você começou a igreja na casa dele, que eu te levei a começar a igreja na casa dele, né? Começamos só a minha família dele, né? Reunindo, orando, planejando, sonhando, depois uma célula, depois fomos para a garagem da casa, antes da coisa crescer e tomar vulto. E depois dessa palavra muito clara de Deus, a gente começou lentamente a se organizar, a entender o que era. E há quase 4 anos nós começamos um processo de transição aqui interno,
né? Formalizei o Marciano segundo na linha de comando, né? Depois fomos trabalhando as redes das células debaixo dele. Ele sempre teve um talento extraordinário na área administrativa, e essa parte ele já estava muito empoderado desde o início, mas a cada 6 meses a gente veio acrescentando algo. E agora nós vamos ter uma festa no dia 8 de dezembro. Aqueles de vocês que quiserem participar, Marciano te dá toda a explicação depois de como você pode... Ok, está ali participando. Nós vamos para o Expo Trade de Pinhais, vamos juntar as alcances da grande Curitiba, e das mais distantes vão vir representantes. Nós vamos ter uma festa, e nessa festa eu entendo da parte de Deus que um ciclo se encerra, né? E eu vou jogar a bomba, vou passar o cajado da igreja local para ele, embora não estou de mudança, não estou indo a lugar nenhum, essa permanece sendo a minha igreja, continuo tendo responsabilidade sobre eles. Aí tem os amigos que você não sabe se eles estão sendo sinceros ou engraçadinhos. Diz, agora tu vai virar bispo, apóstolo. Eu falei, eu continuo sendo só Luciano, e tá bom, né? A gente não precisa inventar nenhum título. Mas a ideia é me dedicar mais não só ao trabalho para o corpo, mas à supervisão das igrejas que já temos e daquelas que ainda vamos implantar. Eu queria compartilhar também isso com vocês, né, e dizer aqui diante de todos, se não fosse essa equipe, eu tenho certeza que a gente não teria feito muita coisa. Então, eu vivo e poderia gastar muito tempo aqui, eu vivo uma expressão de gratidão quase contínua. Eu tive uma experiência muito marcante agora no final do mês de agosto. Deus me pegou de surpresa. Eu estava planejando fazer isso depois dessa festa. Por entender o momento de transição, eu queria fazer um jejum diferenciado. Eu, particularmente, não gosto de falar muito sobre isso, mas em alguns momentos eu sinto liberdade, eu quero tomar liberdade para falar sobre isso. No mês de agosto, o Espírito Santo falou comigo que eu deveria manter o projeto que estava no meu coração do jejum, que será algo dele, mas que eu deveria antecipar, porque ele queria que eu fizesse isso antes das eleições. Eu encarei, foi uma experiência única, eu nunca tinha tido. Eu encarei 40 dias só na água, né? Uma experiência que eu pensava, basta você ter uma na vida e está bom. Mas não, eu estou com vontade, inclusive, de encarar mais vezes. Foi algo muito marcante na minha vida, muito marcante. No último dia, quando foi aproximando o momento da entrega, alguém me disse, você só pensava em comida? Eu falei, não. Né? Depois da primeira semana, você já não pensa em comida. Eu passei 40 dias viajando, pregando, preguei 46 vezes nesse tempo, sentava com os amigos, ia para a churrascaria, servia os outros, né? Parece que algo desligou. E alguém perguntou, o que você pensava no último dia? Eu falei, a única coisa que eu conseguia pensar, processar e sentir era uma profunda gratidão. O reconhecimento de que sem a graça de Deus, a gente não seria nada, absolutamente nada, em lugar nenhum. Era o reconhecimento da graça de Deus na salvação, a graça de Deus no ministério, a graça de Deus na vida familiar, a graça em todas as áreas, gratidão a todas as pessoas. E desde então, eu percebi que há algo para o qual eu e você precisamos morrer um pouquinho mais, né? Que é aquele orgulho que muitas vezes a gente nem percebe que está dentro de nós, que nos leva muitas vezes a dizer, o meu braço me proporcionou essas coisas. E às vezes a gente deixa de reconhecer não só o favor do Senhor, mas como Deus usa pessoas para nos abençoar. Então eu queria te pedir uma coisa, e eu acho que Deus deve estar me incomodando a te pedir isso. Que você fizesse uma listinha de umas 3 a 5 pessoas, para quem você pudesse mandar, nem que fosse um texto, um áudio, WhatsApp, se não fosse uma ligação depois, agradecendo por alguma coisa que marcou a sua vida e que contribuiu para aquilo que você é e para aquilo que você tem feito hoje. Sem cara, a gente precisa ser sempre grato. Então, desculpa tomar o seu ouvido durante um tempo, mas eu quero te encorajar e eu queria registrar aqui minha gratidão a essa turma toda que me conhece, me atura e me apoia há muito tempo. Certo, Samuca? Ok. Eu vou compartilhar um assunto hoje, e normalmente alguém pergunta, tem algum livro ligado a isso? Na verdade, eu tenho um livreto ali, que ele é a transcrição dessa mensagem hoje. Né? O título do livro se chama Preparando a Nova Geração. E nós lançamos aqui recentemente um livro do Sandro Villa, que é o nosso pastor de adolescentes. Ele escreveu pensando principalmente na moçada, mas não se limita só a eles, 5 hashtags
Como deixar sua marca no mundo, né? Você que tem filhos aí na adolescência, moçada, eu acho que é um material que pode abençoá-los e eu quero te encorajar. É isso. Abra sua Bíblia, por favor, no 2º livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 20. E nós vamos ver a partir do versículo 1. Eu quero ler do 1 ao 11. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. O texto diz: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo. Ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Deixa esse texto aberto, por favor, que a gente vai voltar nele. Pai, pedimos graça e favor nessa noite. Oramos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso ou uma palestra. Oramos que a Tua palavra seja vivificada pelo Teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Além do entendimento espiritual que clamamos a Ti, Espírito da verdade, produzir em nós. Que cada um possa ser encontrado vulnerável ao Teu toque. Que haja aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. E que, como o Senhor disse por meio do profeta Isaías, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela tem sido liberada, enviada nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. E pela certeza de que o Senhor nos ouve, nós nos antecipamos e Te dar honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente falou de tanta gente sobre gratidão e acredito que a maioria estava aqui ontem, quando agradeci minha esposa. Nós completamos esse fim de semana 23 anos de casado. Eu já tenho mais tempo da minha vida vivendo com ela do que sem ela. E você é a pessoa para quem eu mais devo gratidão, meu amor. Seu galardão será grande. Nesse texto há uma mensagem muito forte. Ontem, enquanto falava daquela promessa da casa firme, do que Deus procurou e não encontrou, não achou em Eli, mas depois achou em Zadok. Alguém que fosse fiel não só na sua geração, mas que transmitisse um código genético, um DNA de compromisso para as próximas gerações. Eu tive a impressão de que eu mexi em alguma coisa diferente, fora do normal em termos de importância ou relevância profética, se a gente puder inventar uma classificação. Tem alguns assuntos que a gente entra, eu não sei você, mas tem hora que parece que eu peguei num fio desencapado. A sensação no meu espírito é que tem algo diferente ali. E eu quero aproveitar e entrar um pouquinho nessa linha, em cima dessa palavra que Deus dá ao rei Ezequias através do profeta Isaías. Quando ele vem com a mensagem, põe em ordem a tua casa. Para mim o sentido disso é muito claro, ele está falando de casa no sentido de família. Eu já vi muita tentativa de espiritualizar essa declaração. Não, põe em ordem a sua casa, você vai morrer, está falando da vida espiritual. Já vi gente falar, não, está falando da vida ministerial. Até porque nós sabemos que a casa física ou o palácio não era.
né? O rei está numa posição que ele não precisava de ajuda nenhuma, além de tudo que ele já tinha, para nenhum tipo de faxina ou decoração ali dentro. Mas já vi pessoas tentando limitar isso ao assunto ou da vida espiritual ou familiar. Eu quero te dizer, nessas duas áreas, espiritual ou ministerial, nessas duas áreas, Ezequias era o cara. Pensa num cara ou num homem de avivamento para a sua geração, foi Ezequias. Esse cara não tinha problema com a sua fé ou com a sua relação com Deus. Ele recebe uma palavra, na verdade, a gente poderia classificar isso de um decreto. Isaías vem e diz, tu vai morrer, meu irmão. Dançou, perdeu, já era, fui, e sai. Ele conhece Isaías. Ele caminhou uma vida vendo a forma como Deus usa Isaías. E ele sabe que aquela palavra não era brincadeira. Mas ele, em vez de só engolir aquilo, ele vira para a parede e ele ora e chora. Por que ele chorou? É evidente, não queria morrer. Nas minhas contas, Ezequias tinha 39 anos de idade nessa ocasião. Uma conta que não é difícil fazer. E segundo o livro de Reis mesmo, no capítulo 18, nós temos a informação de que ele morreu aos 54 anos de idade. Nesse dia ele ganhou 15 anos de bônus. Então você pega os 54 que ele tinha quando morreu, subtrai os 15 anos de bônus que ele ganhou nesse dia, e você tem um camarada com 39 anos de idade. Eu falo em nome do sindicato da turma que já entrou nos 40. Nenhum de nós, pelo menos não no estado emocional saudável, está pensando em partir. Porque a sensação é que a partir dessa idade dos 40, que a gente começou de fato a construir alguma coisa, a deixar um legado, a fazer alguma diferença. Então ele vira para a parede e ele chora. Mas a forma como ele ora nos mostra um tipo de vida espiritual que tem que ser levado em conta. Ele vira para a parede e diz para Deus, o Senhor sabe que eu te honrei. Eu andei diante do Senhor em fidelidade, em integridade de coração, eu te honrei. E basicamente ele está dizendo para Deus, eu espero que você me trate do jeito que eu te tratei. Irmão, tem muito crente hoje, até alguns líderes. Se fizer essa oração dizendo para Deus tratá-lo do jeito que ele tratou Deus, ele estava lascado. Esse camarada tem essa ousadia de dizer, me trate do jeito que eu te tratei. Ele não usa essa conjugação, mas basicamente o clamor é, me honra. O Senhor é o Deus que honra aqueles que te honram. Eu te honrei. Eu espero uma intervenção da sua parte. O camarada tem que ter muita ousadia, muita intimidade com Deus, uma história de muita integridade para orar dessa forma. Quando a gente olha para a vida de Ezequias, sob todos os ângulos, dá para ver que ele era um homem de fé. Quando Senaqueribe vem bater no portão da casa dele, dizendo, nós vamos invadir Jerusalém, vamos conquistar Judá, esse camarada vai correndo diante de Deus, apresenta aquela carta de ofensa diante de Deus, como quem diz, o problema não é meu, o problema é seu, nós somos o povo da sua aliança, vê o que é que o Senhor vai fazer a respeito. E a Bíblia diz que enquanto ele e Isaías oraram dessa forma, estendendo a carta, Deus mandou um anjo, um só, que fez um strike no arraial da Síria. A Bíblia diz, esse um anjo matou a 185 mil soldados naquela noite. Nós vemos a intervenção que o Senhor trouxe. E vez após vez, quando Isaías volta, e a Bíblia diz, um dos relatos diz que ele ainda não tinha saído da parte central da cidade. Outra fala a respeito do palácio. A verdade é que ele não foi muito longe, e o Senhor manda ele de volta, e agora ele volta com a palavra dizendo, o Senhor ouviu a sua oração e você vai ser curado. O abusado do Ezequias olha para ele e diz, toda vez que você profetiza tem um sinal profético. Tem uma palavra profética e um sinal que acompanha a palavra. Eu quero coletar meu crédito, cadê meu sinal? Irmão, já não bastava ouvir, você vai ser curado, glória a Deus, aleluia, amém, recebo. E diz, qual é o meu sinal? Aí Isaías dá a ele a chance do que eu classifico de um sinal interativo. Ele diz, se você quer que a sombra do relógio de Acás avance 10 graus, tecle 1. Se você quer que retroceda, tecle 2. Basicamente ele está dizendo que quem vai decidir é você. Agora olha o que ele diz, é fácil avançar. O sol avança todo dia. Mesmo que Deus vá acelerar, essa é muito fácil. Eu quero é que retroceda. Quanta gente você conhece que depois de orar para não morrer, e Deus já ter dado a palavra, vai ser curado, ainda quer um sinal, ainda quer arrumar o sinal mais difícil possível. Tipo, eu creio que o Senhor pode parar o universo inteiro só por causa de mim. Você acha que o cara era ruim de fé? Eu não acho não. E a Bíblia diz que a sombra retrocedeu no relógio de sol de Acás. Irmão, esse camarada era um homem de fé. Quando você pensa, além da vida de relacionamento dele com Deus, de história de integridade, de uma fé viva, ele era um cara de avivamento.
Ele pega uma nação e uma geração apóstata e traz de volta para Deus. Ele começa a estabelecer reformas e todo um processo extraordinário de avivamento. Ele traz o coração de uma geração inteira para Deus. Então, a gente não pode falar nem da vida espiritual, nem da vida ministerial. No entanto, quando Deus diz, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, Deus sinaliza que quando eu e você terminarmos, Ele não está preocupado só como foi a minha e a sua fé ou a nossa vida espiritual, e nem só como foi a nossa vida ministerial e quanto eu e você trabalhamos ou produzimos. No final das contas, tão importante quanto a nossa vida espiritual e ministerial, da parte de Deus é, qual será o legado familiar que você vai deixar? E eu e você precisamos entender que Deus está dando uma importância maior do que a maioria de nós costuma dar para esse assunto familiar. Eu quero que a gente consiga olhar e perceber algo por trás disso. Eu sei que, embora a gente fale de uma fé viva, de um camarada dedicado a buscar Deus, não estou aqui fazendo nenhuma apologia à perfeição de Ezequias. Ele era um homem limitado e eu quero explorar hoje mais a sua limitação e o seu erro do que as suas virtudes. Pode soar até um pouco injusto explorar, né, esse aspecto que normalmente nós não vemos. Mas Ezequias mostra uma certa deficiência parecida com a de muito crente hoje em dia quando o assunto é oração. Porque você veja bem, antes dele virar para a parede, chorar e pedir algo para Deus, Deus manda o profeta Isaías pedir algo primeiro para ele. Põe sua casa em ordem. Deus diz, é isso que eu quero de você, põe sua casa em ordem. Agora, o motivo que é dado para pôr a casa em ordem é você vai morrer. Quando ele ouve você vai morrer, ele não pensa mais nada, ele só não quer morrer. E ele começa a clamar, Deus, não deixa eu morrer, ainda não, me dá mais tempo de vida. E Deus diz, tá bom, vou fazer o que você quer. Agora, na cabeça de muito crente, oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. Isso pode até ser um aspecto da oração, mas está longe de ser a definição completa. Oração também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer, e não só o meio através do qual a gente consegue de Deus o que quer. Quando Jesus dobra o joelho no Getsêmani para dizer, seja feita não a minha, mas a sua vontade, Ele nos ensina que o ambiente de oração deveria ser um ambiente de rendição à vontade de Deus. Mas a maioria de nós criou esse conceito unilateral, na oração é só para eu conseguir de Deus o que eu quero. E a maioria de nós talvez não esteja praticando a outra parte, de que por meio da oração Ele poderia conseguir de nós o que Ele quer. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, não me deixe cair em tentação. Né? Cada declaração envolvendo oração, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, vamos parafrasear, abriremos igreja, plantaremos novas frentes, deveriam primeiro dizer, se o Senhor quiser e se vivermos. Nós precisamos voltar a esse evangelho de rendição à vontade de Deus, ao plano e ao propósito de Deus. Então Ele quer que Deus faça o que Ele quer, mas Ele não fez o que Deus queria. Em momento nenhum, nós vemos Ezequias colocando a sua casa em ordem. Pelo contrário. Ele, quando morre, ele deixa um saldo negativo terrível. Seu filho, que assume o trono como seu sucessor, Manassés, pode ser classificado sem sombra de dúvida como o mais endemoniado de todos os reis que você vai encontrar na Bíblia, incluindo os pagãos. Tem ninguém que ganhou de Manassés. Então, se a geração de Ezequias viveu um avivamento de volta para Deus, a próxima geração viveu um avivamento das trevas, um avivamento da apostasia, um avivamento do retorno ao pecado, à idolatria e à imoralidade como nunca se fez antes. Eles vivem uma apostasia sem precedentes. Isso me leva a uma conclusão que eu quero classificar aqui já de bem carnal, porque mesmo se você não falar que é carnal, você vai perceber que é. Não quero que você ache que eu estou falando contra cura ou longevidade. Eu creio que isso é vontade de Deus, trazer cura e mais tempo de vida. Por favor, diga amém. Salmo 103 diz, bendize a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, mas não para aí. Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem redime a tua vida da cova, te coroa de graça e de benignidade. Não quero parecer que eu vou falar contra. Agora, para ser curado e ganhar mais 15 anos de bônus e não fazer o que Deus pediu, seria melhor ter morrido 15 anos antes. Por quê? Por uma conta muito simples. O capítulo 21 começa dizendo que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Se ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e começou a reinar quando o pai morreu e sucedeu, quando é que ele foi gerado?
nos 15 anos de bônus que Ezequias ganhou. Então, se fosse para não colocar a casa em ordem, teria sido um favor e um serviço ao reino de Deus, à nação de Israel, ele morrer antes. Isso me ensina algo que é o tipo de conta que eu e você não fazemos. Nós somos muito imediatistas. A gente pensa só no hoje, a gente pensa só no agora. Nós normalmente não vivemos a nossa vida pensando no fim e nem tão pouco no depois de nós, depois da nossa geração. Essa pergunta que o Silmar fez aqui, que tipo de memória você vai deixar? A maioria de nós não para pensar. E eu creio que ela é de uma importância gigantesca. Aliás, culturalmente, nós já saímos perdendo em relação a muitos países. Você pega os europeus, os norte-americanos, a maioria deles trabalha desde cedo uma previdência, uma aposentadoria, eles têm testamento, já imagina, deixa tudo organizado. O brasileiro, ele converte e parece que continua com a mentalidade supersticiosa. Não pode falar da morte, senão dá azar, senão atrai. Então a gente finge que nunca vai morrer, que nunca vai acontecer e que não precisa se preparar para isso. A maioria de nós não constrói nada pensando na próxima geração. Embora a Bíblia diz que o homem de bem deixa uma herança para os filhos dos filhos, a maioria de nós só está tentando sobreviver e não está pensando em construir muita coisa para a próxima geração. E aí, quando a gente vem para o reino de Deus, de alguma forma, essa mentalidade incompleta, ela nos faz refém e nos coloca numa posição espiritual abaixo daquilo que Deus quer. Se você observar, mesmo na Bíblia e ao longo da história, raramente você vai achar um avivamento que durou mais de uma geração. Por quê? Porque Deus não é poderoso o suficiente para fazer durar mais? Não, porque nós não construímos nada pensando além da nossa geração. É a nossa limitação. E eu creio que essa era a grande deficiência de Ezequias. Ezequias, ele deixa um legado terrível. Jeremias, capítulo 15, verso 4. Aliás, Jeremias, seu camarada, que praticamente só profetizou desgraça, juízo, para uma geração que não se arrependia. Jeremias, no capítulo 15, no verso 4, quando ele está falando do juízo que viria, ele diz: farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Raramente você vai ver Deus responsabilizando um homem pelo que uma geração inteira viveu. Mas com Manassés, Deus faz isso mais de uma vez. E diz: todo esse juízo, toda essa desgraça, essa tragédia que está a caminho, teve origem em um camarada, Manassés, filho de Ezequias. O filho do homem de Deus, o filho do homem de fé, o filho do homem de avivamento, que não colocou sua casa em ordem antes de partir. Deixa um legado de uma apostasia tão intensa que isso acabou falando mais alto do que o próprio avivamento que ele viveu na sua geração. Isso é o tipo de coisa que nos últimos anos Deus tem me incomodado e falado muito forte ao meu coração. Eu e você precisamos, de fato, entender a responsabilidade que eu e você temos a respeito da forma como devemos viver e caminhar no Senhor. Eu acredito que o principal erro, eu quero ir direto nesse ponto, o principal erro de Ezequias foi uma mentalidade errada. Vamos voltar lá em 2 Reis, capítulo 20, aquele texto que você deixou marcado. E vamos ler agora a partir do versículo 12, que a gente leu do 1 ao 11. 2 Reis, capítulo 20, verso 12. O texto diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros, lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no teu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Alguns anos atrás, quando a gente ainda usava o e-mail, antes da era WhatsApp, eu lembro de uns amigos gaiatos que sempre mandavam uns e-mails daqueles para você rir e se divertir no meio das tarefas. Hoje em dia eles fazem isso por WhatsApp. Os mesmos amigos, né, continuam mandando as mesmas gaiatices, só mudou o formato. Eu lembro que eu recebi um e-mail, quando eu vi quem enviou, eu falei: esse aí é para a gente se divertir. E o título do e-mail era Manias de Pobre. Eu, curioso, entrei e comecei a ler. Gente, eu ria,
porque acho que não tinha nada naquela lista que eu não tinha feito. A nova geração não vai entender, mas ele dizia, né, colocar bombril na antena da televisão para melhorar o sinal. Quantos lembram dessa época aí? Quantos pobres tem? Lamber a tampa do iogurte para não desperdiçar nada, porque achava que era caro. E aí eu comecei a ler aquela lista, eu ria demais. Eu dizia, meu Deus, fui revelado totalmente aqui. Mas tinha uma declaração nessa lista, que eu falei, isso não é mania de pobre. Ele dizia lá na lista, mostrar a casa para as visitas. Porque o que eu tenho percebido nos meus anos de visita no ministério é que quem mais tem é quem mais faz questão de mostrar. Porque de alguma forma não é só o deixa eu compartilhar com você a minha alegria, mas deixa eu exibir o meu troféu. E esse camarada, irmão, que tem um reino próspero, ele mostra tudo. Ele diz, não teve nada que eu não mostrasse. Isso para mim revela algo importante nas entrelinhas que nós vamos ter que levar em conta. Ele não é alguém que está completamente desprendido disso. Ele não é alguém que não dá valor nenhum àquilo que é material. Com isso em mente, vamos ler aqui. 16. Então, Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. E aqui veio a bomba. Eis que virão dias em que tudo, não uma parte, não a maior parte, mas tudo o que houver no teu palácio, isso é tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Irmão, não é qualquer profeta falando. É o cara cujas palavras não caíam por terra. E agora ele está diante, imagina você no lugar de Ezequias, ele está diante de você dizendo, tudo que você juntou a vida inteira, tudo que você herdou das gerações passadas, todo o tesouro vai embora, não fica um centavo, não fica nada. Você consegue imaginar que isso é uma palavra boa para se receber? Alguém aqui tem um sonho de receber uma palavra profética dessa um dia? Eu não conheço ninguém num estado, né, sadio, saudável do seu juízo ou das suas emoções que diga, não, como eu queria receber uma palavra dessa. Mas a coisa piora. No 18 ele diz, dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Gente, isso aqui para mim é pior que a primeira parte. Porque pior do que perda material é você perder os filhos. E diz, os seus próprios filhos que você gerou vão ser levados cativos. Então ele não está falando só de um exílio, ele está falando dos filhos sendo feitos escravos. E ele diz, eles serão feitos eunucos, além de ser desterrados, levados para uma pátria distante. O termo eunuco implicava num senso comum dos povos antigos, que qualquer pessoa entendia que eles seriam castrados. Porque quando esses homens eram levados para servir no palácio desses reis, para não ser uma ameaça ao harém do rei, eles eram castrados. Isso significa um problema que não é, a gente não vai classificar como na área ou no terreno de virilidade, não. Era um problema de continuidade geracional. Se os filhos vão ser levados, e não só feitos escravos e levados para um lugar distante, mas castrados, isso significa que a continuidade seria comprometida. Agora, ele ouve essas duas notícias, a segunda para mim muito pior que a primeira. E o verso 19 diz que ele responde, boa é a palavra do Senhor que você falou. Irmão, com o perdão da palavra, quem é um maluco que ouve uma coisa dessa? E diz, glória a Deus, aleluia, boa palavra. Eu durante muito tempo, irmão, se tivesse um jeito, tinha que pular lá dentro da história bíblica e pegar esse cara pelo pescoço, eu teria feito. Porque repetidas vezes eu li esse texto, me dava uma indignação. Como alguém ouve isso e pode dizer, boa é essa palavra? Quem enxerga alguma coisa de bom nisso? Ezequias enxergou. E o texto explica. Olha o final do verso 19. Pois ele pensava assim, haverá paz e segurança nos meus dias. Trocando em miúdos. O importante é quem vai se lascar, não sou eu. O cara ainda não tem filhos quando ele recebeu essa palavra. Ele ainda vai ter filhos. Os filhos têm que crescer primeiro. E ele está fazendo as contas, eu só tenho 15 anos. Então não importa se esse negócio vai implodir ou vai explodir. O importante é quem vai se lascar, não sou eu. Agora, nós não estamos falando de um camarada qualquer, nós estamos falando de um homem de fé, de um homem de avivamento para a sua geração, que Deus chama príncipe do meu povo. Eu tive vontade de ter uma conversa com Deus, onde é que foi o recrutamento e seleção desse cara aí para fazer a sua obra? Quem foi que trouxe um camarada desse? Mas, irmão, eu gostaria de estar aqui lendo isso
e dizendo que esse comportamento absurdo era exclusividade de Ezequias, mas não é. Ao longo desses meus 25 anos de ministério pastoral, um pouco mais viajando e pregando, eu tenho conhecido muitos líderes que têm agido de uma forma bem parecida. O importante é ter sucesso no ministério, não importa se eu vou atropelar meu casamento e matar meus filhos no meio do processo. E tirando a liderança, você pode falar de muita gente dentro da igreja, o importante é eu ter sucesso na minha carreira, ganhar dinheiro, bater minhas metas, não importa se isso vai atropelar meu casamento ou meus filhos no meio do processo. A pergunta é, será que esse comportamento está tão distante da realidade? Não está, não. Tem muita gente agindo de forma parecida. O importante é que eu me dê bem e o resto é que se lasque. Deus estava olhando para esse camarada, que era um homem de fé, um homem de avivamento, ele tem o seu valor, mas estava longe de ser perfeito, e dizendo, eu estou vendo a deficiência séria. Quer saber de uma coisa? É melhor tu vazar logo da terra, enquanto está tudo legal, e deixa as coisas em ordem. Não, Deus, eu quero ficar. Você quer ficar? Você vai ter que dar mais atenção ainda ao que você já tinha que dar se você fosse embora. Mas ele nunca deu. Porque a visão de continuidade geracional em Ezequias, não é que ela era pobre, ela era inexistente. E eu acredito que o tempo passa e a gente continua repetindo a mesma deficiência. A maioria de nós não pensa em continuidade geracional. Deus é um Deus de continuidade geracional. Por favor, diga amém. Há vários textos na Bíblia que nos mostram isso. No livro dos Salmos você tem declaração após declaração. Salmo 44:1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste nos seus dias. Salmo 78:3 e 4. O que ouvimos e aprendemos. O que contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Uma geração anunciará a outra geração. E você vê isso o tempo todo. Agora, apesar de Deus o tempo todo demonstrar que Ele é um Deus de continuidade geracional, a maioria de nós acha que o reino de Deus tem a ver só com a gente, só com a nossa existência. Querido, eu quero lembrar você que antes de você nascer, o reino de Deus já estava aqui na terra. E quando você não estiver mais aqui, o reino de Deus continua. O reino de Deus não gira em torno de você. Você é só uma pequena engrenagem de algo muito maior, que é o reino de Deus. E você não pode achar, não pode ter esse complexo de sol, achando que o universo todo gira em torno de você. Eu fico olhando para a palavra de Deus e eu percebo algumas afirmações que elas me trazem um certo temor, me assustam. Uma delas é quando a gente consegue entender, por exemplo, a missão de Abraão. Você já parou para pensar o que era a missão de Abraão? A maioria de nós, quando ouve a respeito de um dos personagens aí das histórias bíblicas, a gente associa o nome dele à missão. Se eu falar que Noé, você vai lembrar até a musiquinha que o Simão cantou, não vai não? Todo mundo associa Noé com a sua missão, construir a arca. Se eu falar Moisés, você pensa em alguém que tinha missão de tirar o povo da terra do Egito. Josué, quem vai introduzir o povo que saiu do Egito, ou a próxima geração, na terra prometida. Salomão, a construção do templo, e assim vai. Mas, às vezes, até conversando com pastores, quando eu falo Abraão, o que te lembra a missão? Os caras me olham e dizem, não sei. Então eu queria que você desse uma olhada num texto que resume a missão de Abraão como talvez nenhum outro. Gênesis 18:19. Porque isso nos ensina algo a respeito do que nós estamos falando aqui. O Senhor diz assim, porque eu o escolhi, está falando a respeito de Abraão. Para quê? Esse para quê é um indicativo de propósito. Eu escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Olha que coisa extraordinária. Deus está dizendo a Abraão, a sua missão é ser pai. Eu escolhi você para quê? Para que você ordene a seus filhos, a sua casa depois de você. Por que Deus está preocupado com a casa, os filhos e os filhos dos filhos depois dele? Porque Deus é um Deus de continuidade geracional. O que ele ia fazer não iria se cumprir. O que Deus intencionou fazer na terra, mesmo usando Abraão, não ia se cumprir na geração de Abraão. Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, diz que esses patriarcas morreram saudando as promessas de longe, porque eles não veriam cumprimento nos seus dias. Deus diz para Abraão, você vai ser pai de multidões. O velhinho tinha 100 anos de idade quando teve o filho da promessa.
Agora, eu não sei onde é que Abraão estava com a cabeça, irmão, porque ele casa Isaac quando Isaac tem 40 anos. Se sou eu que já esperei 100 anos para ter o filho da promessa, eu casava o menino com 18. Aliás, não sou Abraão, já casei o meu praticamente com essa idade. Aí, ele tem 140 anos, o filho da promessa casa. Só casou com uma mulher que tinha o mesmo problema que a mãe, não podia ter filhos, era estéril. Aí você lê lá em Gênesis, Isaac orou insistentemente ao Senhor, Deus ouviu a sua voz, parece que foi tudo de um dia para o outro, que não precisou nem dos 9 meses de gestação. O fim do verso do capítulo 25 de Gênesis diz, era Isaac da idade de 60 anos, quando lhe nasceram os filhos. Então, quando Abraão tem 160 anos, ele agora é pai de um e vô de 2. Irmão, o negócio não ia acontecer na geração dele, o pai de multidões. Você não precisa de muito raciocínio para entender isso. Agora, o Senhor está dizendo, para que eu faça vir sobre Abraão o que eu te prometi, e esse é o problema de muitos de nós. A gente não entende a importância de uma interação correta com o profético. Tem muita gente que ouviu palavra e nunca se move em cima. Sabe, a gente tem que aprender a interagir com o profético. Assim como no Novo Testamento, Paulo vai dizer a Timóteo, de acordo com as palavras foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. Para Abraão, Deus está dizendo, para que o que eu prometi a você se cumpra, você tem que fazer a sua parte, bonitão. E qual é a sua parte? Ordene seus filhos, ordene a sua casa, prepare as próximas gerações, porque como o meu plano é multigeracional, se você falhar em preparar as gerações, você vai sabotar o plano e a promessa que eu dei para você. Então você tem que acreditar no que eu te prometi, mas faça a sua parte e prepare as próximas gerações. Isso é nossa responsabilidade desde o início. Agora sabe o que é interessante essa palavra? Eu escolhi para que ordene a sua casa. Essa palavra traduzida aqui como ordene, no original hebraico, é a palavra tsavá. Tsavá significa decretar, dar ordens. Então esse ordene é dar ordens. Estabelecer um decreto, uma voz de comando. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa mesma palavra de Savá que aparece aqui, é a palavra usada na frase de Isaías para Ezequias. Quando ele diz, põe sua casa em ordem, a nossa tradução sugere ordem no sentido de organização. Lá de Savá é, dê ordens a respeito da sua casa. Assuma a liderança. Toma as rédeas disso, tenha voz de comando. Para quê? Para que os seus filhos, sua casa depois de você, continuem temendo o Senhor, guardando a minha palavra, praticando a justiça e o juízo. Em outras palavras, Deus está dizendo, antes que venha o Manassés, que não anda na minha presença, tenha você a voz de comando para colocá-lo no trilho. Na verdade, a gente vai perceber que isso não era uma ordem só para Abraão. Começa do patriarca maior e se torna a responsabilidade de cada nova geração preparar a próxima geração. E nós precisamos entender isso, é responsabilidade. Eu tenho visto a nova geração de pais, é uma complacência que eu não consigo entender. Eu lembro do início da igreja, gente. Nós temos aqui 13 anos e meio de igreja. Acho que foi logo no primeiro ano de igreja. Um dia abordei um pai. A igreja era daquele tamanho que a gente ainda conseguia saber quem estava no culto e quem não, na primeira olhada. Falei para ele, cara, na minha conta já faz uns 3 domingos que seu filho adolescente não aparece. Ele falou, pois é. O senhor sabe como são os adolescentes? Eu falei, eu sei, já fui um. Não tenho filho da idade do seu, mas já fui um. Eu falei, só não estou entendendo o que você está falando. Ele falou, não, é que ele não quer vir na igreja. Eu falei, o menino nem 14 anos de idade tem, e já fala o que quer. Então agora é ele que decide o que quer, não é mais você que decide o que ele tem que querer. Eu falei, então se ele quiser fumar crack, beleza, está livre. Fumar crack não. Eu falei, fumar crack não, ir para o inferno não pode. Porque tem uns pais dentro da igreja, irmão, que eu não entendo. Eles querem formar bons cidadãos para a sociedade. Meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser isso e aquilo, e vai para o inferno depois. Como que isso pode ser mais importante do que prepará-lo para andar no caminho do Senhor? Como isso pode ser mais importante, e eu não estou falando contra você sonhar alto para ele não, mas você planejar que ele seja um camarada bem colocado na sociedade, mas descolocado para a eternidade, é algo que não faz sentido para mim. Agora, eu não sei se eu sou muito old school, velha guarda. Porque o dia que eu, com a idade do filho desse cara, fui falar para o meu pai que não queria ir para a igreja, ele disse, vai por bem ou vai no pau. Ele diz, enquanto estiver debaixo desse teto, vai para a igreja, sim senhor. Eu não criei filho para o pecado, para o mundo, para o diabo, nem para o inferno. E querendo ou não, vai por bem ou vai no pau. Nunca mais me atrevi a falar de novo que eu não queria ir para a igreja. E dizia até que aprenda a amar o Senhor. Pelo menos vai estar alinhado que quem manda nessa casa sou eu. E aqui se teme a Deus e não se negocia isso.
E eu olho para alguns pais hoje e eu fico me perguntando, o que está acontecendo? A maioria dos pais na igreja, irmão, estão terceirizando a educação de filhos para o ministério infantil da igreja. Não corrige, não confronta, não ensina, não dá exemplo, não precisa fazer nada. E sabe, no início isso choca, mas depois parece que a gente vai acostumando. E eu percebo uma nova geração de líderes se formando com a mesma mentalidade de que os filhinhos têm o direito de reinar dentro de casa. Irmão, é sua responsabilidade colocá-lo no trilho do caminho do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu olho e percebo o quanto Ezequias falhou. Dá uma olhada comigo em 2 Reis, capítulo 21. Isso aqui até hoje, não importa quantas vezes eu leia, eu fale, eu tenho vontade de chorar quando eu pego esse texto. 2 Reis 21. Manassés, a partir do 1, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refisbá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. O que o pai desfez, ele refez. E o que o pai fez, ele desfez. Ele viveu para contradizer o pai. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército nos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou a seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. E também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão nesse templo. E em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes longe da terra que deu aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Talvez a advertência divina mais repetida desde o Êxodo era: não faça conforme os costumes dos povos dessa terra. Quando vocês entrarem no meio dos cananeus, não façam como eles. Essa geração não só fez o que eles tinham feito, ignorando talvez uma das advertências mais repetidas de Deus, mas a Bíblia diz que eles conseguiram a façanha de fazer pior do que os cananeus. Ou seja, a nação de Israel não chega só no auge da apostasia da história dela. Ela chega no auge da apostasia do comportamento mais pecaminoso do mundo dos seus dias. Eles conseguem pecar mais do que quem não vivia diante de Deus. Agora a Bíblia diz: quem liderou o povo rumo a essa desgraça? Manassés. Porque o pai crente, que era homem de fé, que era homem de avivamento, de alguma forma não percebeu algo a respeito da próxima geração. E eu e você precisamos ter muito cuidado, porque eu tenho conhecido muita gente que foi homem e mulher de fé, homem e mulher de avivamento, mas terminou deixando um legado familiar que não é o plano e o propósito de Deus. Eu não estou aqui para apontar o dedo, eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, mas eu espero de alguma forma ser uma voz profética de advertência para você. Ou que te ajude a ajudar outros perto de você, seja na sua equipe ou dentro do seu ministério. Porque eu me lembro, papai foi aquela geração de pastores que precisou primeiro se aposentar para depois poder ir para o ministério em tempo integral. Porque não havia nem a dignidade mínima e básica para se sustentar a família. Então, com esse ritmo de vida e se doando ao ministério, nós, os filhos, olhávamos para a igreja com muitos ciúmes. E raiva mesmo dava quando alguém reclamava que meu pai não tinha 10 minutos. Eu pensava: tu conseguiu 10 minutos do dia, que eu não tenho, ainda está reclamando que é pouco. Eu cresci dizendo para mim: a última coisa que eu vou ser na minha vida é pastor. Porque eu não queria ver aquilo sendo reproduzido ou replicado. Até que um dia alguém falou: ei, a gente pode aprender com os erros dos outros. Se as outras gerações não entenderam, a gente não tem que replicar exatamente o mesmo caminho. E talvez esses conselhos de gente que entendeu um outro modelo e um outro formato
acredito que podem ter me ajudado e bastante. Quando a gente começa a enxergar na Bíblia a força que essa visão de continuidade geracional tem, você vai entender muita coisa. Por exemplo, a circuncisão. É o que a maioria de nós lê e pensa era algo da velha aliança, a gente não precisa nem entender muito. Aliás, nós os homens, falando agora para os machos do recinto, a gente tem até uma certa gratidão a Deus de que na nova aliança a circuncisão é no coração. Que a maioria de nós, quando fica lendo esse negócio, dá um ruim na gente. Gente, o sistema era bruto. Deus diz para Josué, faze facas de pederneira. Para quem não sabe, Deus está dizendo, uns pedaços de pedra afiada. Não tinha bisturi. A cirurgia era feita com um pedaço de pedra na mão de outro, que o camarada ficava torcendo e orando para ter uma boa mira. Eles não tinham anestesia, eles não tinham asepsia, não tinha analgésico, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, não tinha nada disso. O sistema era bruto, irmão. Gênesis 34 nos mostra que depois que Diná, filha de Jacó, foi violentada, a astúcia com qual Simeão e Levi agiram, exigiram que os homens da cidade, para poder fazer aliança, circuncidassem. A Bíblia diz assim, no terceiro dia, quando estavam no auge da dor, 3 dias depois, no auge, então está pior do que o primeiro, está pior do que... Os caras tudo inflamados, irmão. Ninguém conseguiu levantar para lutar ou reagir. Aí a gente vai lendo essas coisas da circuncisão e a gente vai se encolhendo enquanto lê, porque a gente pensa, graças a Deus não tem mais isso. A maioria de nós não quer pensar e olha com preconceito. Mas se você entender a mensagem por trás da circuncisão, ela é muito forte. Deus estava dizendo a cada pai, você é responsável por transferir para a vida do seu filho a marca da aliança que você tem firmada comigo. Para os povos antigos, a aliança de sangue era o mais sagrado nível de aliança que tinha. E Deus está dizendo, vai marcar essa aliança já com derramamento de sangue. Não é brincadeira esse pacto e esse nível de compromisso. E você, pai, é que vai circuncidar o seu filho. Agora, além de Deus dizer, pai, você transfere para a próxima geração a marca da aliança, o lugar que Deus escolheu. Porque a circuncisão é o que hoje alguns chamam da cirurgia de fimose. Era o corte da carne excedente do pênis, do órgão reprodutor. E o que era a mensagem? Consciente ou inconsciente, o pai estava dizendo àquele menino, um dia você vai crescer. E quando chegar a hora de você usar o instrumento de reprodução para uma próxima geração, como eu gerei você, você tem um lembrete na sua ferramenta de produção, de reprodução, que a aliança que a outra geração transferiu para você, é sua responsabilidade de passar para a próxima. Deus sempre tentou trabalhar um conceito forte de continuidade geracional. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, pai, falem da palavra aos seus filhos, dentro de casa, ou andando pelo caminho, na hora de deitar, na hora que levantar, põe a palavra por frontal o tempo todo, a mensagem é a mesma. Agora, muitas vezes, a gente empolgado em viver intensamente a nossa fé e o ministério, a gente pode estar negligenciando a própria casa. E o que eu aprendo com Ezequias é que você pode ser homem ou mulher de fé, homem ou mulher de avivamento, e ainda assim deixar uma lacuna nessa área familiar, que não é o plano nem o propósito de Deus. Eu me lembro, logo no início da igreja aqui, nossos filhos ainda todos pequenos, eu sugeri ao nosso presbitério que a gente pudesse ter um retiro. Falei, nós somos do planejamento da agenda, mas a gente também precisa ter tempo com eles, como família. A gente pode tentar fazer uma coisa onde a gente leve os nossos filhos para um lugar bem legal. E a gente agradeça o apoio, o envolvimento, o suporte deles. E eu lembro que nós fomos para um hotel, mesmo que era fim do ano, já supostamente verão, Curitiba aqui, você nunca sabe como vai ser o clima. Então nós ainda achamos um hotel que tinha piscina térmica. Porque se o clima virasse, eles iam poder desfrutar da piscina. E de fato, teve um dia que o clima virou, mas eles usaram a piscina térmica. E daqui a pouco eu me lembro, assim, quando chegou uma comitiva dos nossos filhos. Todo mundo junto, dos filhos dos pastores. E um deles, um dos mais velhos, veio na frente, liderando a comitiva, e disse, pastor Luciano, a gente quer te agradecer, porque esse retiro está muito legal. Esse fim de semana, para a gente brincar, divertir aqui, vocês juntos, o negócio era unânime entre eles. Eu lembro que eu falei, você não vai roubar o meu obrigado, não. Ele olhou e falou, como assim? Eu falei, não.
A gente trouxe vocês para a gente poder agradecer a vocês. Eu lembro de 2 ou 3 dedos mal olhando, como assim? Eu falei, vocês pagam um preço que muitos filhos não pagam. Vocês nos apoiam nos projetos do Reino de Deus de uma forma diferenciada, comparado com filhos de outros que vocês conhecem. A gente está tentando agradecer a vocês o apoio de vocês. Nós estamos tentando dizer o quanto vocês são importantes, não só para nós como filhos, mas esse envolvimento como família em torno do projeto que Deus deu. Gente, eu não tinha noção do que isso ia produzir no coração daquela criançada. Eu lembro que o Israel, quando tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, um dia ele falou para mim, pai, quando o senhor for pregar nessa cidade legal que tem praia, ele falou, marca essa agenda das nossas férias escolares, poxa, leva a gente junto. Eu pensei, falei, a ideia é boa. Eu lembro que a partir do dia que ele falou isso, eu reformulei minha agenda. Quando eu recebi um convite, principalmente do Nordeste. Pastor, queremos fazer um evento aqui, a agenda está aberta para vocês, dezembro, janeiro, fevereiro e julho. O que você quer? Posso ir com a família, pastor? Nós não temos dinheiro para trazer todo mundo. Falei, se eu bancar e levar eles com milhares, você consegue hospedagem? Isso, eu lembro de um pastor em Porto Seguro, falou, isso eu consigo uma cortesia no hotel de frente para o mar. E nós começamos a envolvê-los naquilo que a gente fazia. E interessante que a forma como isso foi acontecendo, gerou neles, diferente dos ciúmes que eu tinha pela igreja, uma paixão, um envolvimento por aquilo. Eu lembro de uma ocasião dessa, que a gente estava no Nordeste, num hotel desse de frente para o mar. E aí chegou a hora de eu ministrar, eu estou me arrumando, então eu olho Israel ali se arrumando. Falei, o que vocês estão se arrumando? Nós vamos com você. Falei, não vai não. Não, pai, nós queremos ir. Falei, olha esse hotel, olha essa piscina, olha esse tipo, eu não tive nada disso. A gente tem essas coisas recalcadas, não tem não? Aproveita, pelo amor de Deus. Falei, olha isso aí. Falei, pai, esse negócio está aí o dia inteiro. Nós queremos ir com você na igreja. Se você for curar os doentes, deixa a gente te ajudar. E nós começamos a ver que quando você os envolve de forma correta, a resposta é outra. Sabe, lá em casa a gente tinha cuidado até para eles não envolver demais. Um dia o Israel falou, pai, é aquela nossa ovelha. Eu falei, nossa, caramba, quem é pastor sou eu, você não é pastor dele? A ovelha é minha, não é sua. Desculpa aí, pai, foi mal, foi mal. Mas a gente percebeu que, diferente do que outras gerações fizeram, a gente poderia ter um equilíbrio. Agora, isso exige, querido, da gente algumas posturas. Eu não esqueço uma segunda-feira que eu estava levando meus filhos para o shopping, a gente ia pegar um cinema, comer junto. Está todo mundo dentro do carro, na hora de sair, e o telefone toca. Quando atendo, um irmão pergunta, pastor, o senhor pode me atender agora? Eu falei, não posso não. Ele falou, não, pastor, é uma coisa muito séria e importante. Na verdade, é urgente. Eu falei, eu posso te atender amanhã, no meu primeiro horário, terça de manhã. Não, pastor, o senhor não está entendendo a gravidade. Tive uma briga séria com a minha esposa. Nosso casamento acabou, a gente vai separar. E eu preciso de você. Falei, irmão, primeiro horário amanhã é seu. Aliás, eu pulo a parte da oração, já te dou o horário da oração, eu oro depois, mas hoje eu não posso. Esse camarada do outro lado falou, como não pode? Eu falei, não posso, tenho um compromisso. E ele do outro lado, indignado, perguntou, o que é mais importante que salvar meu casamento? Eu falei, minha vontade era dizer, não é da sua conta. Mas já que você perguntou, eu falei, estou indo com a minha família para o shopping. Ele, o quê? Eu falei, shopping center. Nós vamos comer na praça de alimentação, nós vamos para o cinema. Ele falou, não acredito, meu casamento está acabando, o senhor vai para o shopping? Eu falei, é por isso que o meu não está. E desligou o telefone na minha cara. É lógico que durante o filme, acho que nem filme era, naquela época acho que eram esses desenhos, animação. Eu devo ter orado umas 2 ou 3 vezes por ele. Mas eu falei, Deus, eu não vou negociar isso. Porque todo dia você tem uma dessa, quanto mais o ministério cresce. Ao dia seguinte, ele não apareceu no horário que eu marquei. Liguei para ele, falei, vamos conversar, não precisa. Falei, larga a mão de ser ignorante, rapaz. Ele falou, não precisa mesmo. Falei, como não precisa? Ele falou, não precisa, me acertei com a minha esposa. Falei, o que houve? Eu falei, pastor, fiquei com tanta raiva de você. A verdade, fiquei com mais raiva do senhor do que eu estava dela. E como não tinha mais ninguém para quem eu pudesse falar mal do senhor, quebrei o silêncio da briga e fui falar mal de você para ela. Falei, você acredita que o pastor, em vez de me atender, quando eu contei da nossa briga, disse que não pode porque ia para o shopping center. Aí a mulher, o quê? Aí vira aliado. Os inimigos viram tudo aliado. E ainda me disse que é por isso que o casamento dele não está terminando. Aí quando ele falou isso, foi um silêncio. E depois de um tempo de silêncio, ela falou, mas eu acho que ele tem razão. Se nós tivéssemos priorizado nossa família da forma como ele está fazendo com a dele, a gente ia chegar nesse ponto.
Ele disse que caiu a ficha, eles se acertaram e eu agradeço a Deus até hoje. Mas sabe, querido, você começa a descobrir que você não tem que salvar a família dos outros toda hora em detrimento da sua. Porque ame ao próximo como a você mesmo, nunca vai ser ame a família do outro mais do que a sua. Eu não acredito, irmão, que o ministério é uma missão suicida. Um dia o Espírito Santo falou comigo, eu não sou como Davi, que botam Urias na linha de frente para que morra. Alguns de vocês estão se matando porque não cuidam com os princípios que eu mesmo coloquei. Sabe, querido, a sua família não tem que acabar destruída. Ela pode estar bem fortalecida. Eu me lembro do dia, um tempo depois, Deus me dá aquela palavra que eu falei antes sobre o Marciano e a sucessão. A pessoa com quem eu tinha planos de fazer isso, tomou uma decisão que para nós foi muito triste, de deixar a esposa, os filhos, a igreja, o ministério. E eu lembro que durante todo aquele ano eu estava planejando uma viagem para a Europa. Todos os convites que eu recebia para ministrar na Europa, eu estava colocando tudo junto nessa virada de ano. A gente teria 1 mês e meio fora. Né? A gente ia fazer uma turnê ao longo do ano. Eu falei, isso aqui já está fechado, isso aqui ainda não, isso aqui está assim. Nós vamos, pensa nos filhos empolgados. E aí, eu me lembro que naquela ocasião, estamos falando de 2011, quando a situação de fato veio à tona, eu falei para minha esposa, e a gente ia ter que abrir com toda a igreja, tratar o processo de disciplina. Eu falei, eu não quero que meus filhos ouçam isso, junto com todo mundo na hora. Nossos filhos cresceram se tratando meio como família, os filhos do presbitério. Eu falei, eu vou conversar com eles antes. Aquele falou, e a viagem do fim do ano? Eu falei, pois é, e tem que dar essa notícia também. Porque se já era um desafio ficar 1 mês e meio fora com tudo bem, no pior momento da igreja é que não daria. Eu falei, mas vamos uma coisa de cada vez. E eu lembro que eu chamei, dei atenção, e aqueles dois começaram a chorar. A primeira preocupação foi com os filhos desse casal, os amigos deles. Depois eu me lembro da hora que meu filho bota a mão na cabeça e falou, pai do céu, e os novos convertidos? O que é que vão achar? Se nem o pastor aguentou e eles? Falei, filho, isso não é preocupação sua, é minha. Falei, essa parte você não precisa. Eu lembro que os dois se olharam, o Israel e a Alice, meu menino e minha menina. E naquela troca de olhares, parece que eles tiveram toda uma conversa. Viraram para mim e eles falaram meio que junto. E a viagem para a Europa? E eu engoli cedo, que eu não tinha planejado nada sobre isso. E eu, para ganhar tempo, falei, o que tem a viagem para a Europa? Eles disseram, pai, não vai dar para ir. E eu tentei me fazer desentendido, falei, por que não? Pai, você está louco? A igreja vai precisar de você como nunca antes. A gente não pode fazer essa viagem. Falei, vocês são mais importantes que a igreja. Ele falou, nós sabemos que a gente é mais importante. Mas a gente pode ir para a Europa a qualquer hora, pai. A igreja precisa de você agora. Aí os dois dobraram os joelhos. Isso até hoje me emociona. Na minha frente, chorando, aqueles dois disseram, Senhor, muito obrigado pela viagem que o Senhor nos deu. Mas a gente está ofertando ela de volta. A gente se recusa, nós não vamos a lugar nenhum para que papai cuide da sua igreja. Eu ficava olhando aquilo e dizia, que diferente de eu olhando para a geração anterior à minha, dizendo, não quero saber de ministério. Irmão, nós podemos terminar bem. Podemos ver esses filhos crescerem, amando o Senhor, trabalhando, servindo, fazendo melhor. Sabe, durante muito tempo eu não falava dessas coisas. Eu falei, eu quero ter meus filhos crescidos, para que ninguém diga que eu estou falando antes da hora. Mas é possível, eu e você vivemos intensamente, sermos homens e mulheres de fé, homens e mulheres de avivamento, sem comprometer a nossa casa. Para terminar, eu sempre fiquei empolgado com o profeta Samuel. Eu dizia, Deus, eu quero terminar que nem Samuel. Porque eu acredito que a gente tem que pensar no nosso fim. A vida cristã, ela tem um peso muito maior para a forma como você termina do que para a maneira como você começa. Eu quero terminar como Paulo dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Quando Hebreus 13:7 diz, atentai para a vida dos seus líderes, para aqueles que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé. A Bíblia nos mostra que isso é um padrão para todo crente. Nós precisamos ter referenciais de quem terminou bem, e isso precisa nos inspirar também a ser referenciais de quem terminou bem para outros. E eu sempre orei dizendo, Deus, eu quero terminar bem, eu quero terminar bem. E um cara que me empolgava era Samuel. 1 Samuel capítulo 12. Ele está diante de todo o povo, junto com Saul, na hora que Saul foi nomeado. E a Bíblia diz que ele diz a todo Israel, eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. 1 Samuel 12:1. Vou para o 2 agora.
Agora, eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Já sou velho, tenho os cabelos brancos, meus filhos estão com vocês, eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos. Falem e eu restituirei. Irmão, esse cara não está no final de um mandato político de 4 anos. Ele está dizendo, desde a minha mocidade até a minha velhice, minha vida esteve diante de todos vocês. Quem pode apontar o dedo e me acusar de uma coisa sequer, fale agora. O cara tem que ter uma história de muita integridade, irmão, para desafiar o povo desse jeito. Você nem dá motivo, eles estão inventando, você ainda vai desafiar? Eu li um artigo que, anos atrás, Billy Graham desafiou as maiores empresas de auditoria contábil do mundo a fazer uma devassa fiscal no ministério dele. Uma devassa contábil no ministério dele. Irmão, o camarada tem que ter andado muito na linha para provocar essa turma que quer achar pelo em casca de ovo. E Samuel se põe diante de todo mundo e diz, testemunhe diante do ungido, diante do Senhor. Ele diz, não temos nada contra você. Verso 4, você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vocês. E também o seu ungido é testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Quando ele bota Deus é testemunha, para mim está dizendo, nós não estamos de brincadeira. Ele diz, não estamos. Deus é testemunha. E eu li esse texto e eu disse, Deus, eu quero terminar que nem Samuel, quero terminar que nem Samuel. Mas quando Deus começou a falar comigo sobre continuidade geracional, um dia eu me enrosquei lá no capítulo 8 de 1 Samuel, para onde eu quero que você vá e onde nós vamos terminar. E o texto diz assim, a partir do verso 1, 1 Samuel 8, 1. Quando Samuel ficou velho, agora deixa eu te dizer uma coisa, irmão, esse é o destino de todos nós. Não importa a fase da vida que você está, nós estamos morrendo na prestação todo dia. É um longo carnê de prestações diárias que nós estamos pagando. Paulo diz ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, e diz, ó, aproveita o de dentro renovando, porque o de fora está se estragando. Isso deveria servir de advertência para mim e para você. Nós não vamos estar aqui para sempre. Tem uns crentes com esse complexo de Highlander. Eu vou estar aqui para sempre. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Vamos pensar no negócio do ídolo de se ler. Samuel era o cara. E diz, povo, o que vocês podem dizer contra mim? Imagina a turma pensando, contra você nada. Contra ele também ninguém podia falar nada, mas já os filhos. O que é que eu fiz contra você? Você nada, mas seus filhos. E aí agora, olha o verso 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, foram falar com Samuel em Ramá. Alguns de vocês, graças a Deus, não cresceram numa estrutura denominacional antiga. Mas para quem conheceu, isso aqui teria um nome hoje mais ou menos assim, Assembleia Geral Extraordinária. Traduzindo, encrenca das grandes. Todos os anciãos de Israel, eram os líderes, os que falavam pelo povo, se congregaram e foram falar com Samuel. O que você acha que era essa reunião, irmão? Eles disseram, veja, você está ficando velho. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão mineira, diz que eles falaram assim, tudo já está mais para lá do que para cá. O que eles estão querendo dizer quando está ficando velho? Você não vai durar para sempre. E os seus filhos não andam nos seus caminhos. Eles podiam ser a sua continuidade, mas eles não te representam. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou, Senhor. Na verdade, isso aqui eu já nem chamo de oração, classifico de choração. Quando a gente está bravo, aborrecido com algo, vai resmungar com Deus. O Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Primeiro mito que nós temos que derrubar. Samuel se sente rejeitado. Deus diz, ninguém te rejeitou. Irmão, quando foi que rejeitaram Samuel? Os caras chegam e dizem, você é o cara.
Você foi homem de Deus para a nossa geração, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Você nos governou com justiça, com integridade, com equidade. Você nos guiou no caminho do Senhor. Enquanto vivemos debaixo do seu período de governo como juiz, foi tudo bom, foi tudo bênção, no natural, no espiritual. Tivemos a teocracia, o governo de Deus. O problema, Samuel, é que você vai morrer. Se tu fosse viver mais 100 anos, 200 anos, a gente estava fechado contigo, cara. Mas você não vai. Você vai morrer. Então, já que você não vai continuar, e a gente não tem queixa contra você, mas você não é eterno, e que quem podia ser a sua continuidade, seus filhos, não te representam, não são? Então nós viemos jogar de volta no seu colo a batata quente que você jogou para nós, antes de você morrer, e largar esses meninos, sem compromisso nenhum, com os valores corretos. Resolve a bobagem que você fez. E já que não dá para a gente ter o que a gente tinha de Deus através de você, porque você vai morrer e seus filhos não te representam, então iguala a gente com as outras nações, mas pelo menos que haja regras para esses reis. Deus está dizendo, eles não rejeitaram você não, bonitão. Se você vivesse mais, estavam contigo. Se os seus filhos te representassem, estavam com ele. Agora, você não deu nenhuma, nem outra opção. Então deixa eu te explicar quem está sendo rejeitado nessa história, Samuel. Eu estou sendo rejeitado pela próxima geração. Eu não vou poder governar sobre eles, porque você não preparou a próxima geração. Você sabotou a continuidade do meu governo. Quem é a vítima aqui? Quem perdeu aqui, Samuel? Você ou eu? Quem tinha que estar reclamando aqui? Essa é a minha leitura. Você pode ler como achar melhor. Quando a gente chegar no céu, a gente encontra Samuel e diz como é que foi a parada. Eu não quero terminar, irmão, como homem de fé, como Ezequias e Samuel, mas que deixe um rastro familiar desse. E meu apelo ao seu coração, Deus não quer que nenhum de nós termine dessa forma. Agora, sabe o que é triste? É que não faltou para Samuel informação. Ele não cresceu dentro da casa de Eli ouvindo as palavras que Deus deu através de outro e as palavras que Deus deu para ele, sobre não ter criado os filhos de forma correta. O que faltou para ele não foi informação. Ele é a próxima geração ministerial depois de Eli, e ele reproduz o erro. A próxima geração ministerial depois de Samuel, Davi, homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai. Porque deixa eu te dizer, querido, mau exemplo também se replica por gerações. Eu acredito que o que faltou para Samuel e para Davi não foi informação, o que faltou foi referência. Coisa que nenhum deles teve. E acredito que a nossa geração precisa mais do que a informação de ter boas famílias. Eles precisam de gente como nós se levantando e dizendo, viva uma vida familiar como a nossa. Viva o reino de Deus, seja uma mulher de fé, seja uma mulher de avivamento, mas tenha uma casa que glorifique a Deus, que se move junto com você, amando o Senhor e vivendo de acordo com o plano e o propósito de Deus. E a força que teremos por meio da referência e do modelo, provavelmente vai falar mais alto do que só o ensino. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Agora olhe para cá. Eu repito o que eu falei antes, eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. Preste atenção, não distrai agora. Eu nasci e cresci no lar cristão. Talvez esse não foi o seu modelo. O que meu pai viveu na geração dele pastoreando, e a forma como isso tocava a família, era fruto de toda uma limitação que aquela geração tinha. Não significa que a gente precisa continuar. Mas eu tive um privilégio que talvez você não teve. Então a gente não está aqui para se comparar. Talvez você é alguém que se converteu com os filhos já criados. E teve muita dificuldade de trazê-los ao Senhor. Ou de mantê-los no caminho. A gente não está aqui para julgar ninguém. O que eu quero que você lembre antes da gente terminar é que mesmo o miserável do Manassés, que conseguiu ser o mais endemoniado de todos os reis da Bíblia, no final da sua vida se arrependeu. E deixa eu te dizer, irmão, se tem remédio e conserto para o Manassés, tem que ter para os filhos de qualquer outro de nós. Então, embora eu espero trazer uma mensagem de advertência ao seu coração, eu não quero que ela seja uma mensagem de culpa ou condenação. Talvez você precise concentrar forças em lutar pelos seus filhos ou seus netos, se a coisa não estiver boa. Mas nós precisamos ter uma postura diante de Deus de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que um dos requisitos básicos para o bispo é que ele governe bem a sua casa.
que ele tem os filhos sob sujeição, disciplina. Eu sei, irmão, que cada um deles tem livre-arbítrio. E pode acontecer de, na fase adulta, alguns fazerem escolhas. O Billy Graham, que nós tanto aplaudimos, teve um Franklin Graham, que durante muito tempo foi a ovelha negra. E para mim, mais importante do que os anos em que Franklin esteve distante, é que o Billy Graham conseguiu recuperá-lo. A gente não está aqui para tentar julgar ninguém, mas eu quero te dizer algo que sempre foi minha convicção. O presbitério está aqui, é testemunha. Eu sempre falei isso para eles. Se em qualquer momento o casamento de alguns de vocês começar a dar algum sinal de desarranjo, se alguns dos filhos começar a dar sinal de rebelião ou frieza, para tudo, para tudo. O ministério não é mais importante que a sua casa. Para tudo, arruma isso primeiro, para garantir que você possa voltar depois. Agora, não é que tem que estar em ordem só para você não perder a boca do ministério. Tem que estar em ordem porque isso é mais importante do que o próprio ministério. O seu primeiro ministério é a sua casa. E eu gostaria que a gente terminasse fazendo uma oração. E não importa quantas vezes você fez isso, eu quero que você faça de novo. Consagrando nossos filhos, nossa linhagem ao Senhor. Santificando nossos netos, nossos filhos, nossa posteridade ao Senhor. E nós vamos fazer declarações de fé sobre eles. Nós vamos declarar o que a palavra de Deus diz. Nossos filhos serão ensinados do Senhor. Nossos filhos serão poderosos na terra. E nós vamos fazer declarações de fé sobre eles. Mas enquanto nós fazemos isso de uma forma geral, todo mundo, eu gostaria de pedir que aqueles de vocês que estão enfrentando algum tipo de luta com alguns dos filhos ou netos, talvez seja alguém que ainda não converteu, talvez seja alguém que desviou, talvez não seja nenhum desses dois casos. Talvez seja alguém só dando sinais de frieza espiritual. Isso tem te preocupado. Eu gostaria que você se posicionasse como um intercessor por eles. E nós, depois de orar pelas nossas casas, vamos intensificar as orações sobre esses irmãos. Eu não quero expor você. Nós estamos aqui para nos alegrar com os que se alegram, mas também para chorar com os que choram. E se nesse momento essa é a sua batalha, nós não queremos te olhar com olhar de culpa ou condenação. Nós queremos te olhar com misericórdia e dizer que queremos nos unir com você e lutar para que esse quadro seja mudado e revertido. Então, enquanto a gente faz essa oração pelos nossos filhos, netos, a nossa posteridade, eu quero que aqueles de vocês que precisam de um milagre, de uma intervenção de Deus na vida de algum filho ou neto, né, alguém da sua linhagem, eu quero que você tenha a liberdade de sair do seu lugar e vir à frente. Se expor não diante de nós, mas diante de Deus. Dizendo, Senhor, meu maior e primeiro compromisso é com a minha casa. Eu quero uma intervenção sua. Eu quero uma intervenção sua. Meus pais não foram perfeitos, como nenhum de nós é. Mas se tem uma coisa que meus pais acertaram a mão, era o tanto que eles lutavam em oração pela gente. Qualquer outra coisa que eles tenham errado nunca teve tanto peso, com tanto que oravam e intercediam. Eu posso contar histórias e mais histórias do que as intercessões deles fizeram por mim e pelos meus irmãos. Eu acredito que até hoje meus filhos, meus sobrinhos, eles colhem o fruto dessas orações. E eu quero te encorajar, talvez lutar de uma forma como você nunca lutou pela sua casa. Mas de qualquer forma, eu espero que você, que nesse momento olhe e diz, graças a Deus também não deixe de ensinar, não deixe de orientar, não deixe de sinalizar o caminho, nem de lutar em oração pelos seus. Vamos orar juntos. Primeiro você que está no seu lugar e quem veio aqui à frente, põe sua casa diante de Deus. E logo depois eu quero que todos vocês estendam a mão para cá. E se vocês sentirem de Deus, pode até vir tocar algum deles, orar com alguns deles. Se vocês sentirem de fazer isso, eu quero dar essa liberdade. Pai, nós queremos declarar diante do Senhor que recebemos a Tua palavra. Não com culpa ou condenação, porém recebemos com temor no coração. Nós queremos viver o Teu plano e o Teu projeto familiar. Queremos dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não apenas amaremos, obedeceremos e adoraremos o mesmo Deus, mas trabalharemos em prol desse Deus e do estabelecimento do Seu reino. Pai, nós oramos por cada família aqui representada. Nós santificamos ao Senhor nossos filhos, netos, nossa linhagem, nossa posteridade. Nós oramos por uma casa firme. Nós oramos por uma fidelidade que exceda uma geração. Nós oramos por santidade e integridade que vá além dos nossos dias. Nós oramos por uma história de continuidade
familiar, Senhor, onde o Teu nome é exaltado, glorificado e honrado. Nessa hora nós levantamos o escudo da fé contra todo dardo inflamado do maligno. Declaramos que nenhuma arma forjada contra a nossa casa prosperará, que toda língua que se levanta contra nós em juízo nós condenamos, porque a nossa herança é o direito dos servos do Senhor. Pai, nós oramos que se cumpram na vida dos nossos filhos, netos, da nossa posteridade a Tua palavra, de que eles serão ensinados do Senhor, de que eles serão poderosos na terra. Oramos que nessa hora a mão do Senhor os toque e os alcance. Nós fortalecemos a entrega e a consagração deles diante de Ti. Oramos pelo cumprimento pleno do Teu propósito na vida deles. Eu quero que o resto de vocês estenda a mão para cá. Sapeca fogo, como diria o bom pentecostal, aqui para frente. Pai, nós oramos por milagres. Nós oramos por intervenções. Nós oramos se cumpra a Tua palavra que diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós oramos que o Senhor toque o coração daquele filho ou filha, neto ou neta, cujo coração se esfriou, daquele que foi enredado em algum laço do pecado ou do inimigo, daquele que se distanciou, daquele que ainda não se converteu. Nós oramos por intervenção nessas famílias. Dá ordem aos Teus anjos, que haja uma mobilização no reino espiritual em prol deles, que haja intervenção, que o Teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor coloque mensageiros nos caminhos deles, além dos próprios familiares, que haja intervenção. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aí com um nó na garganta, lutando contra o choro, não luta não. Se algo está te apertando, faz como Ana, chora diante de Deus, derrama sua alma diante do Senhor. Eu ainda lembro da voz de meu pai ecoando no meu ouvido desde a adolescência. Eu não criei filhos para o pecado, eu não criei filhos para esse mundo, eu não criei filhos para o inferno ou para o diabo. E eu quero que você declare: Senhor, minha posteridade é Tua, é santificada ao Senhor. Pai, nós oramos por homens e mulheres de fé, homens e mulheres de avivamento, mas também oramos por homens e mulheres que tenham uma casa ordenada, em nome de Jesus. Por uma geração que tenha referencial familiar, para uma nova geração que tem tão poucos referenciais. Sopra, estende a Tua mão, intervém, manifesta o Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.